No capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, do versículo 11 ao versículo 32, trata-se do filho pródigo. O que significa o filho pródigo? O que significa prodigalidade? Eu quero traçar um paralelo a respeito do filho pródigo com a ação de interdição, a curatela, e explicar para vocês o que vem a ser uma interdição, por que se deve fazer uma interdição. Quero explicar para vocês também sobre o curatelado. Quero falar para vocês também a respeito da interdição parcial e a interdição total. Mas antes que eu fale do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no meu canal, faça comentário a respeito. E quero agradecer aqui as pessoas que já se inscreveram no meu canal, as pessoas que me prestigiam nesses vídeos, as pessoas também que replicam esses vídeos para outras pessoas, as pessoas que dão o seu like. Agradeço muito a vocês, de coração. E peço àqueles que não se inscreveram ainda, que se inscrevam. O processo de interdição, tanto no caso da interdição total como a interdição parcial, ele se dá da mesma forma. O que muda é o grau dessa interdição. Mas a parte instrumental, a parte processual, é a mesma coisa. Inicia-se com a necessidade dessa interdição, por algum motivo. Geralmente a pessoa está acometida de uma enfermidade mental, ou a pessoa que seja um síndrome de Down, que seja uma pessoa que esteja com Alzheimer, pessoas que tenham demência, pessoas também que têm outros problemas. No caso da interdição parcial, as pessoas pródigas, aquelas pessoas que não conseguem administrar o seu patrimônio, ou seja, aquelas pessoas que dilapidam o seu patrimônio sem necessidade nenhuma, sem nenhum controle. Geralmente é aquele consumidor compulsivo, aquele que não consegue parar de comprar e acabar com tudo que tem. Isso é muito comum. E às vezes passa desapercebido e as pessoas não interditam essas pessoas para que possa reger seu patrimônio. E, de certa forma, preservar o patrimônio dessas pessoas. Isso acontece muito. Se inicia com o processo de interdição, se entra com uma ação no juiz, já junta documento mostrando que essa pessoa necessita de um curador. Quando se trata de maior, é curador. Quando se trata de pessoas menores, é tutor. Portanto, aqui na interdição, nós cuidamos de curatelados, ou seja, é uma curatela, está pedindo a curatela no processo de interdição. Aquele que entra com o processo, geralmente é o cônjuge, ou o irmão, ou um sobrinho, ou um tio, ou alguém determinado pelo juiz. O Ministério Público também pode ser o curador. Ele pode entrar também como parte no processo. Se entra com esse processo, é necessário que já apresente provas pré-constituídas. Um laudo, no caso da pessoa que tem Alzheimer, ou no caso de uma pessoa que tem síndrome de Down, faça uma perícia no psiquiatra, geralmente. Pega um laudo especificando os problemas que essa pessoa tem e que essas pessoas não podem gerir seu patrimônio por conta própria. Com esses documentos, se entra com pedido de curatela, pedindo a interdição da pessoa. Esses documentos são importantes por quê? Porque com esses documentos já se pede a curatela provisória. O juiz já concede de imediato, após a constatação que realmente aquela pessoa que está entrando com essa ação e a outra pessoa necessita, o juiz já concede uma medida de urgência, uma tutela antecipada, para que aquela pessoa já possa administrar os bens daquela outra pessoa.
Isso acontece muito no caso da curatela, da interdição total, quando a pessoa tem problema de Alzheimer, ou a pessoa tem outros problemas que não pode manifestar mais a sua vontade, exprimir a sua vontade. E essa pessoa é aposentada, precisa fazer a prova de vida, ou precisa ir ao banco, precisa ir ao INSS. Ou essa pessoa precisa vender um bem para a sua própria mantença. E essa pessoa não pode firmar nenhum contrato, não pode transigir, não pode transferir, não pode alienar bens nenhum, não pode locar, porque essa pessoa está enferma. E aí se entra com esse pedido de tutela antecipada, o juiz já concede tutela antecipada, e o curador já começa a administrar seus bens. Esse curador, ele é determinado pelo juiz. O curador entra com pedido para ser o curador, mas o juiz vai determinar se realmente aquela pessoa é capaz para aquilo, para administrar aqueles bens. E toda aquela responsabilidade. Isso no caso da tutela, aliás, da interdição total, que é a interdição mais comum que existe. Geralmente o idoso, que precisa ir para uma casa de repouso, o idoso que precisa fazer a prova de vida, o idoso que não se manifesta mais. Mas também se dá essa interdição no caso do surdo-mudo. E o pródigo, que é o que chama mais atenção, é sobre o pródigo. Por isso eu trago a história do filho pródigo, aquela história da Bíblia, de Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 32. O que aconteceu naquele dia com aquele filho pródigo? Aquele filho chega e fala para o seu pai: pai, eu quero a parte da minha herança. Primeiro que não há herança de pai vivo, porque a herança só ocorre depois do falecimento do genitor. No momento do falecimento, já se dá a transferência de fato para os herdeiros. Porém, é necessário fazer um inventário para que o herdeiro tenha a transferência dos bens de forma legítima, de forma judicial. Isso se dá após o inventário. Mas esse é um outro caso. O que eu quero falar para vocês aqui é a respeito da história do filho pródigo. Ele chega e fala para o pai: pai, dá-me a parte da herança. O pai, sabiamente, ele dá a parte da herança para aquele filho. Aquele filho, quando ele pede a parte da herança para o pai, praticamente ele está falando para o pai: pai, não me interessa mais a sua paternidade. Eu não quero mais nada com você. Você, para mim, morreu. O que me interessa são os bens. Por isso eu quero a parte da herança. Haja vista, aquele filho pródigo da Bíblia, ele pega a parte da herança e ele vai para uma cidade muito distante. E lá ele dilapida todo o seu patrimônio. Tudo que foi dado pelo pai, ele dilapidou. Ele gastou naquela cidade com a promiscuidade, com prostitutas, com falsos amigos. E depois que ele gastou todo aquele dinheiro, que ele não tinha mais dinheiro sequer para comer, todo mundo desapareceu. E aquele rapaz, ele se sujeita a trabalhar numa pocilga, trabalhar num sítio e cuidar de porcos, sem alimentação adequada para ele. Haja vista, ele comia as alfarrobas que os porcos não queriam comer, sobravam, ele comia. Um dia, aquele rapaz, depois de tanto sofrimento, a sua vaidade baixou e a sua inteligência subiu, emergiu. Porque quando a inteligência, aliás, quando a vaidade excede a inteligência, o homem está destruído. E naquele momento ele caiu em si e falou: o meu pai tem uns empregados que vivem muito bem, muito melhor do que eu. Eu vou voltar para casa e vou ser empregado do meu pai. E ele volta e fala para o pai a respeito disso. Ele fala: meu pai tem uns empregados e os empregados comem bem.
E eu sequer aqui tenho alimento para comer. Eu vou voltar para ser empregado de meu pai, porque eu não sou digno de ser mais filho dele. E ele volta para casa. Ao chegarem em casa, aproximando de casa, o pai percebe que o filho está chegando. E aquele pai sai correndo e o abraça. E pede para os empregados trazerem roupa limpa, trazerem sandália para pôr nos seus pés, um anel para pôr no seu dedo. E pede também para os empregados matar um novilho cevado e fazer uma festa, porque aquele filho estava morto e ressuscitou. Estava perdido e foi achado. Só que nesse interregno, tinha um outro filho que estava na roça, trabalhando, cuidando dos bichos. E esse filho se aproxima. E ele percebe que ele está dando uma festa. O pessoal dançando, o som das músicas. E aquele filho se revolta e pergunta, o que está acontecendo? Os empregados falaram, o seu irmão voltou e o seu pai mandou matar um novilho cevado, está dando uma festa. Aquele rapaz se revolta com o seu pai, fala, pai, eu que sempre trabalhei com o senhor, sempre fui obediente, sempre estive do seu lado. O senhor nunca me deu sequer um cabrito para eu fazer uma festinha com meus amigos, comemorar com meus amigos. E esse seu filho, que gastou toda a sua herança, volta e o senhor está fazendo uma festa para ele. Ou seja, aquele filho que estava com o pai, ele estava tanto perdido ou mais perdido do que o outro. Ele ficou morto de inveja porque o pai perdoou o seu filho. Esse pai aqui, ele representa o perdão de Deus. Não pode ser analisado de forma diferente, porque só Deus faz isso. E quando Jesus conta essa parábola no Evangelho de Lucas, Jesus está falando a respeito do próprio Deus. Haja vista também, Jesus fala a respeito da ovelha perdida, no mesmo capítulo. Concluindo, aquele filho pródigo, muita gente não sabe por que tem esse nome de filho pródigo. Acha que é porque deixou o pai e voltou, se arrependeu. Não. O filho pródigo aqui, porque ele gastou tudo que tinha. Se aquele filho pródigo, ele voltasse e não tivesse o pai para alimentá-lo, para acolhê-lo, aquele filho estaria em ruína. Mas como ele tinha o pai para cuidar, ele voltou a ter um lar para morar, um lugar para ficar. Portanto, o pródigo é esse que pega todo o seu patrimônio e dilapida o seu patrimônio. Vende, não sabe administrar, se endivida muito mais do que tem. Isso é muito comum, mais do que se imagina. Aqui em São Paulo, por exemplo, tinha uma banda de rock, uma banda famosa, que tinha o vocalista que era pródigo. Ele foi interditado pelo pai. E ele tinha até uma certa revolta por isso, porque o pai tinha interditado e ele não podia dispor dos seus bens da forma que ele bem queria. Mas o pai fez isso para preservar o seu patrimônio. Também nos Estados Unidos, há pouco tempo, saiu uma reportagem que tinha uma cantora muito famosa, uma cantora pop, que fazia muitos turnês por vários lugares do mundo, que também era interditada pelo pai, porque ela não conseguia gerir seu patrimônio. Ou seja, o filho pródigo é aquele que não consegue gerir o seu patrimônio, que gasta mais do que recebe e se endivida. E essa pessoa precisa de um curador para assisti-lo. Quando se fala de filho pródigo, no caso aqui da interdição parcial, o curador vai assistir essa pessoa. Essa pessoa, para fazer qualquer negócio, o curador tem que anuir, tem que assinar junto também. Mas aqui, eles podem tomar algumas decisões. Algumas administrações pequenas, coisas pequenas, eles podem fazer. Porque eles não são incapazes. Eles são relativamente incapazes de gerir seu patrimônio.
Já no caso da interdição total, a pessoa é afastada por completo dos seus patrimônios. E após sair uma sentença, é mandado para o cartório o ofício para que o cartório clausula na certidão de nascimento da pessoa que aquela pessoa não tem capacidade mental de praticar qualquer ato da vida civil. Isso é para dar garantia também a terceiros. E o terceiro que fizer um negócio com um pródigo, mesmo que seja relativamente, se aquele negócio causou prejuízo, aquele negócio pode ser nulo. Aliás, é nulo. No caso do pródigo, que é relativamente capaz, o negócio pode ser anulado. Mas no outro é nulo de pleno direito, porque a pessoa está interditada. Ela não pode exercer nenhum tipo de atividade da vida civil. Isso é para que serve a interdição. É justamente a pessoa que não consegue fazer prova de vida, é para pedir uma aposentadoria para uma pessoa que tem problema de deficiência mental. Curatela é para a pessoa maior de idade, que não tem capacidade de discernimento. Curatela. Curadoria, aliás, tutoria, que é o tutor, é para o menor que não tem família. Aí vai nomear um tutor. Para o menor é tutor, para o maior é curador. Não se pode confundir isso aí. Mas são dois institutos muito importantes para preservar a dignidade da pessoa, preservar seu patrimônio, porque não há dúvida que em muitos casos, quando se preserva o patrimônio da pessoa, está também, em contrapartida, preservando a dignidade da pessoa. Principalmente quando vivemos num mundo capitalista como o nosso. Por hoje é só. Se gostou, dê o seu like e fiquem com Deus.